Hoje eu quero falar com vocês, trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem de Deus. Nós estivemos aqui, quem veio na vigília? Quem não veio, perdeu o café, porque teve café depois da vigília, né? Teve pão. Eu acho engraçado o crente, porque era 3:30 da manhã, nós estávamos todo mundo aqui ainda, e ninguém saindo correndo. É engraçado, é estranho, né? Não tinha bebida alcoólica, ninguém estava dançando, mas tinha gente caída para chão fora, cheio do Espírito Santo de Deus. E nós terminamos, irmãos, como sempre, tudo que crente faz acaba em comida. Quando não acaba em comida é porque começou em comida. A gente escolhe só o horário, a gente só muda o horário, né? Eu como antes ou como depois, né? Mas certo é que crente é muito engraçado. E eu falei, gente, eu acho que vocês vão perceber que é 3:30 da manhã, vamos dar linha, né? Vamos embora. E cheguei em casa 4 horas da manhã e foi bênção, glória a Deus, foi sobrenatural. E naquela madrugada eu falei que Moisés, quando ele, lá em Gênesis, lá em Êxodo 3, Moisés estava apacentando as ovelhas, e ele olhou e viu uma sarça pegando fogo. Só que ele olhou de novo e viu que aquela sarça não se consumia. Como assim? Está pegando fogo e não se consome. Deus estava se apresentando para Moisés em forma de fogo. E quando ele foi se aproximar, Deus disse: stop, man. Para aí, rapaz. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando agora é sagrado, é santo. Ele tirou as sandálias e se aproximou. Ele teve um encontro com o sobrenatural. Todas as pessoas que fizeram algo para Deus na terra tiveram um encontro com o sobrenatural. Deus é um Deus soberano. Deus é poderoso. Deus é sobrenatural. Só que tudo que Deus faz na terra, Ele faz através de homens que tiveram um encontro com Ele. Pessoas que tiveram um encontro com o fogo de Deus, pessoas que tiveram um encontro com o sobrenatural de Deus. Débora teve um encontro com Deus, a maior juíza conhecida da história do povo de Deus. Gideão teve um encontro com Deus. Ele nem acreditou que Deus estava chamando ele, que ele fez uma prova, fez outra prova. Não, é Deus mesmo. E Deus chamou Gideão, porque às vezes Deus nos chama e nós achamos que somos tão pequenos, tão miseráveis, que nem acreditamos que Deus está nos chamando. É ou não é verdade? Todas as pessoas, Deus decidiu abrir o mar vermelho, chamou Moisés. Deus decidiu livrar o povo dele dos filisteus, chamou Davi. Deus decidiu tantas coisas, mas sempre usando pessoas que tiveram um encontro com a chama de Deus. Nós precisamos ter um encontro com a chama santa de Deus. Quando nós temos um encontro com a chama santa de Deus, é fácil. Você olha para a pessoa e ela parece que está brilhando como uma lâmpada. Você já imaginou o próprio Jesus dizer que você se parece com uma lâmpada ardente? Teve um homem que pisou na terra, o nome dele era João. Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. Não é isso que Jesus disse? E em João 5,35, Jesus estava falando de João. E Jesus falou assim: ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Imagine Jesus falar de um homem, que ele era a lâmpada que ardia e alumiava, porque João andava em chamas. João estava incendiando o deserto. As pessoas chegavam lá para ouvir. Pensa, irmãos, João estava longe de tudo, longe de todos. Ele foi lá para o deserto. Quem quisesse ouvi-lo tinha que andar,
tinha que caminhar, tinha que sair do seu repouso, tinha que ir para longe. Por que eles iam atrás dele? Porque onde tem fogo atrai as pessoas. Atrai ou não atrai? O fogo atrai as pessoas. Uma coisa que o fogo faz é nos atrair. Se você estiver no quarto e alguém gritar fogo na cozinha, você não corre da cozinha, você corre lá para a cozinha para tentar apagar o fogo, não é? O fogo atrai. João estava longe, e quando o povo chegava, eles chegavam sedentos. Agora vamos receber uma palavra de paz. Ele olhava para eles e gritava em amor: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque ninguém ficava com raiva dele? Porque Deus é quem estava falando através dele. Ele era como uma sarça. Você e eu estamos procurando pessoas para chamar de sarça. Pessoas que você olha para ela, ela é como uma lâmpada que arde e alumia. Você olha para ela, ela aquece quando você fala com ela. Você já chegou perto de alguém que está cheio de Deus, e quando você chega parece que o seu coração aquece? Você já conversou com alguém que quando você está atribulado, parece que tem ondas se batendo dentro do seu coração, mas quando você chega perto dessa pessoa, as ondas se acalmam? E parece que o seu coração está ardendo de amor, está ardendo numa calmaria tão grande. Nós estamos procurando pessoas para chamar de sarça ardente, para chamar de lâmpada de Deus. Não pessoas que se acham a luz, mas pessoas que deixam a luz te usar. Pessoas que estão ardendo por Deus. Pessoas que quando chegam nas trevas, elas são luz. Pessoas que quando chegam no meio de mentirosos, elas são como a verdade. Pessoas que quando chegam no meio dos falsos, elas são verdadeiras. Nós estamos procurando essas pessoas. João não tinha luz própria, mas ele refletia a luz de Deus. Quem olhava para ele via Deus na vida dele. Ele ardia em unção diante dos homens. Era a chama santa de Deus. Era a chama santa de Deus. Mas eu e você, nós podemos ter essa chama. Nós podemos ser revestidos por essa chama, porque o próprio Pai prometeu isso. O próprio Deus prometeu. Tanto que um escritor de evangelho, que era gentio, não era judeu, ele ouviu tudo sobre Jesus. Então ele resolveu fazer uma pesquisa. O Dr. Lucas, Evangelho de Lucas. Então Lucas pesquisou tudo sobre Jesus, pesquisou sobre tudo que ele fez. É por isso que o que você encontra no Evangelho de Lucas, você não encontra nos outros. É porque ele é um gentio, é um médico pesquisador, é um médico que foi lá e pesquisou tudo. Ele quis tirar prova de tudo. Falei, não, eu preciso saber se é real mesmo. Vocês estão falando, mas eu quero ver. Eu quero passar isso a limpo. E ele escreveu e registrou o que Jesus disse. Quando ele escreveu o livro para a igreja chamado livro de Atos, ele também estava registrando o que Jesus disse. Foi escrito por um gentio, não era judeu. E no seu livro, no capítulo 24, versículo 49, está registrado assim: palavras de Jesus, do nosso chefe, do nosso mestre, do nosso salvador, do nosso criador. E eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Jesus havia ressuscitado. Jesus estava agora despedindo da turma. Já estava na hora. As nuvens estavam esperando ele. Mas antes de subir, ele deu uma parada. E todo mundo estava dentro de Jerusalém. Ele falou assim: olha, meus discípulos, eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas para receber a promessa, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto, mais forte, até que do alto, digam, eu serei revestido de poder do alto, se eu ficar aonde Jesus mandar. Mais uma vez, se eu ficar onde Jesus mandar, receberei o que ele prometeu.
E Jesus estava despedindo deles. Mas Jesus estava falando de uma promessa. Irmãos, é promessa de Deus mandar poder do alto para a sua igreja. Não é promessa de homens, não é promessa de político, não é promessa de governador, não é promessa do presidente, não é promessa de um pastor, é promessa do alto. O poder não pode vir dos homens. Nada que tem início da terra vem de Deus. O que vem de Deus sempre inicia em Deus, é mandado dele. Então, depois que eles ouviram, Jesus disse: venham para fora. E levou-os para fora de Jerusalém até Betânia, e os colocou de frente com o Monte das Oliveiras. E levantando as suas mãos, os abençoou. Levantar as mãos é ato sacerdotal em toda a Bíblia. O sacerdote sempre levanta as mãos para o rebanho. Por que Jesus não fez isso lá dentro de Jerusalém? Porque dentro de Jerusalém, somente os sacerdotes com o culto antigo faziam isso. O povo ficava esperando do lado de fora da tenda, esperando o sacerdote sair para abençoá-los. E Jesus disse: agora do lado de fora de Jerusalém, não precisa vocês virem aí não. Vocês podem adorar no monte, vocês podem adorar ali, vocês podem adorar aqui, vocês podem adorar lá em Santa Maria de Jetibá, vocês podem adorar em Vitória, vocês podem adorar em Mantena, vocês podem adorar lá em Santa Catarina. Onde vocês estiverem, o Espírito do Senhor estará sobre vocês. Vocês não precisam vir até aqui nesse monte mais. É como se ele estivesse repetindo o mesmo da mulher do poço. Ele tirou eles do culto antigo e colocou eles no novo culto. Estava inaugurando uma nova estação, um novo tempo, porque o povo sempre esperava o sacerdote. Jesus disse: agora vocês saiam daí de dentro, porque eles estavam sendo preparados para receber poder. Tanto que no capítulo 1, versículo 8 de Atos, a declaração de poder: recebereis poder. Recebereis poder. Digam: eu receberei poder. Poder é muito bom, né? Tem gente que fala assim: agora eu tenho o poder de Deus. Ninguém tem o poder de Deus, é o poder de Deus que nos tem. Quando Deus coloca o poder dele em alguém, não é para fazer ninguém poderoso, é para manifestar um Deus poderoso. Precisamos separar as coisas. Todas as vezes que você achar um homem ou uma mulher poderosa, não é de Deus, porque não existem homens poderosos em relação a Deus. Existe um Deus poderoso que se move em homens deles. Existe um Deus poderoso que se move em mulheres que pertencem a Ele. Existe um Deus que manifesta o seu poder nas pessoas. E Ele disse: e recebereis poder quando? Não é quando eu falar, é quando o Espírito Santo descer. Ao descer sobre vós. Mas pastor, eu já não tenho um Espírito Santo dentro de mim. Agora eu estou falando de unção. O Espírito Santo está dentro de você, mas a unção corre por fora, porque a palavra unção significa óleo correndo por fora. Por isso que quando ia ungir um rei, é por fora. Não é manda abrir a boca e enche a boca dele de óleo, é a cabeça. Quando vocês vêm aqui para receber unção, a gente não enfia o dedo dentro da sua boca. A unção é por fora. Revestir de poder, vestir você de novo, uma roupa nova de poder. Quando nós recebemos esse banho novo, essa roupa nova de poder, então poderemos ser testemunhas dele. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês acham que foi a CVC que inventou esse negócio de viajar pelo mundo? Foi Jesus. Ele disse: ide por todo mundo. Por isso que crente tem que entrar no avião e viajar mesmo. Ele falou: só viaja, vai por todo mundo. Por isso nós vamos em Jerusalém em novembro. Tem que cumprir, né? O Espírito Santo vem, gente, a gente começa a viajar mesmo. Precisamos de uma igreja cheia da Shekinah de Deus. Nós precisamos de uma igreja que tenha Shekinah. Shekinah é a chama santa. Shekinah
é o poder pela presença de Deus num lugar, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Shekinah é a presença de Deus em seu povo. No Velho Testamento, Shekinah, a presença de Deus num lugar, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele fazia a aspersão, ou jogava o sangue sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, e se Deus recebesse o que ele estava fazendo, Deus vinha em uma nuvem de glória e enchia aquele lugar. Isso é chamado de Shekinah, o poder pela presença de Deus em um lugar. No Novo Testamento, acaba isso aqui. Deus fez com que a arca sumisse, ninguém pode encontrar, porque agora é Jesus. E o Espírito Santo, ele vem e traz essa Shekinah para a igreja. A Shekinah no Novo Testamento é o poder de Deus pela presença dele no seu povo, em sua igreja, na sua vida. Shekinah é a chama santa de Deus. Nós precisamos parar e querer essa chama de Deus. É a chama de Deus que vem direto do trono. Homem nenhum pode produzir o fogo santo. Homem nenhum pode produzir a chama santa de Deus. Toda chama produzida por homens não serve para Deus. Todo fogo produzido na terra, até que seja em nome de Deus, não serve para Deus. Às vezes as pessoas abrem a boca e falam em nome de Deus. De onde saiu isso? Se não veio de Deus, não é de Deus, não serve para Deus. Vai ser esmagado, vai ser envergonhado. Lá em Levítico 9, 24, a Bíblia diz assim: e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Todas as vezes que Deus respondia, ele respondia com fogo. Lembra do profeta lá no Monte Carmelo? Ele fez uma oração só, está registrado lá no livro de Reis. Ele via aqueles profetas de Baal se cortando, gritando, e ele falou assim: chama mais alto, para ver se o Deus dá uma saidinha, foi viajar. Mas na hora que foi o profeta, o homem de Deus, ele fez uma oração: responde-me, Senhor, responde com fogo, Senhor. Essa era a oração dele: responde-me, Senhor, responde com fogo, Senhor. E quando Deus respondeu com fogo, ele consumiu tudo que estava em cima do altar. O povo viu quem era o Deus verdadeiro, e o povo se voltou para Deus. O povo correu para Deus. Irmãos, quando o povo vê que realmente você está cheio de Deus, a igreja está cheia de Deus, quando a igreja está cheia de Deus, Deus responde incendiando a igreja. Uma igreja, irmãos, que tem fervor até no olhar, uma igreja que tem fervor até no abraçar, uma igreja aquecida pelo amor, pela graça, uma igreja aquecida pela chama de Deus. Quando estamos em chamas, nós jubilamos, nós queremos dançar para Deus, nós queremos nos perder nos braços de Deus, nós queremos nos perder no rio de Deus. Nós não ficamos saciados com gotas, nós queremos uma enchente, nós queremos uma inundação da graça de Deus. Mas o fogo tem que sair de diante do Senhor, não pode sair da mão de homens, tem que vir direto do trono de Deus, porque quando o fogo sai do trono de Deus, o povo se alegra, o povo jubila, e o povo começa a se prostrar de verdade. A chama santa de Deus precisa queimar em nós, irmãos. Nós precisamos de um banho novo, nós precisamos de um revestir novo de Deus em nós. Esse banho com a unção de Deus acaba com depressão,
acaba com opressão, acaba com tristeza, acaba com enfermidade, vai acabando, porque isso não é coisa de homens, não é promessa de homens, é a promessa que Ele nos fez. Mas nós precisamos nos voltar para Deus de verdade. Precisamos voltar os nossos olhos, o nosso coração para Deus. Quando você for banhado por Deus, quando você for envolvido pelo Espírito Santo de Deus, você vai se tornar mais sensível a Deus, mais sensível à promessa dEle e mais sensível à presença santa dEle. E você vai perceber o trabalho silencioso dEle. Por essa terra passaram muitos homens. Alguns estão na galeria de Hebreus, homens que a terra não foi nem digna deles. Não é verdade? Contemporaneamente também passaram homens na terra que fizeram diferença. Poderíamos falar de Finney, Spurgeon, Moody, mas hoje eu quero destacar um para vocês rapidamente. Quantos aqui já ouviram falar de John Wesley? Levantem as mãos. Poucos? Quantos aqui já ouviram falar da igreja wesleyana? As mesmas mãos. John Wesley foi um dos maiores avivalistas da história da igreja. John Wesley, irmãos, foi um homem que andou a Inglaterra. Deixa eu destacar para vocês. John Wesley, quando conheceu a Deus, ele estava lendo alguns escritos de outro avivalista, do Lutero. Ardeu no coração dele. Aquela chama foi transferida para ele. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1791. Quase 90 anos, né? Muito, não? Quantos anos deu? Fizeram a conta? 88 anos. Pastor, mas o que é que tem de mais nesse homem? Ele foi conhecido como o evangelista do coração ardente. Um homem conhecido como evangelista do coração ardente. Um homem que andava em chamas. Influenciou a Inglaterra. Ele influenciou, irmãos, na época da Revolução Francesa, as orações de John Wesley, e a influência dele trouxe um despertamento para a nação, evitando um banho de sangue na Inglaterra. Um homem fazendo diferença. John Wesley, ele andava em chamas por onde ele passava. Um homem conhecidíssimo. Ele influenciou a cultura aonde ele passou. Em sua biografia está escrito que um dia, um homem nobre, bem vestido, em sua carruagem, um nobre inglês, chegou em uma pequena cidade e ele andou de esquina em esquina, procurando um bar aonde comprar uma bebida alcoólica. Ele não encontrou em nenhum lugar. Então ele parou perto de um camponês, um senhor que estava sentado, e perguntou para ele: meu senhor, como é que eu não consigo comprar nenhum copo de bebida alcoólica nessa pequena aldeia? E aquele velho senhor respondeu para ele: Senhor, há cerca de 100 anos, um homem chamado John Wesley passou por aqui. Isso chamou minha atenção. 100 anos depois, eles ainda estavam seguindo o que aquele homem pregou, porque ele pregou incendiado. Ninguém naquela cidade nunca mais bebeu bebida alcoólica, até aquela época em que ele escreveu. Porque ele chegou, irmãos, contando a verdade de Deus, falando o que Deus tinha feito. Eu quero destacar outras coisas de John Wesley. Depois de 53 anos de um ministério incansável, alguns registros. Registro número 1: ele escreveu mais de 200 livros à mão, próprio punho. Ele editava uma revista que ele escrevia tudo à mão. John Wesley compilou dicionários em 4 idiomas, tudo escrito à mão.
Ele percorreu quase toda a Inglaterra a cavalo. Estima-se que ele andou 250 mil milhas a cavalo, uma média de 20 milhas por dia. Pregou 40 mil sermões, pregava de 2 a 8 sermões por dia. E você me pergunta, mas como é que esse homem viveu 88 anos, fazendo isso tudo? Deixa eu destacar mais alguma coisa. Aos 83 anos, ele começa a reclamar para a família. Ele chama a sua família e começa a se queixar que estava com dificuldade de continuar lendo e escrevendo por mais de 15 horas por dia, porque já estava doendo as suas vistas. Ele também lamentou por não estar conseguindo pregar mais de 2 sermões por dia, aos 83 anos. Você está reclamando de quê mesmo? E ele pediu desculpas ao ministério, porque ele estava com dificuldade de levantar antes das 5h30, nessa idade da manhã. E aos 86 anos, ele disse que a única coisa que ele conseguiria era orar às 5h30, porque era tarde para ele começar as suas tarefas. Qual era o segredo desse homem? Está escrito lá, que o segredo da tremenda energia dele vinha da chama do Espírito Santo que queimava dentro dele. Estamos procurando pessoas para a gente chamar de sarça. Pessoas que você olha e ela está em chamas. Pessoas como Jesus disse de João, que você olha e você vê uma lâmpada ardendo e alumiando. Uma pessoa que tem a palavra de Deus para compartilhar. Uma pessoa que tem o amor de Deus para compartilhar. Que tenha o carinho de Deus para levar para as pessoas. Uma pessoa que não ande com a mentira, mas que leve a verdade. O poder de Deus está disponível para aqueles que querem ser revestidos pelo seu poder. Só que o poder de Deus não é seu poder, é poder dele. O poder de Deus não é para você usar, é para ele te usar. Jesus disse em Mateus 16:19 que nos daria as chaves do reino dos céus, mas o poder da chave ainda está nas mãos de Deus, porque é a respeito dele. Nós não podemos cantar sem poder de Deus. Nós não podemos pregar sem o poder de Deus. Nós não podemos caminhar sem o poder de Deus. Comece a rever sua vida. Comece a olhar para a sua vida. Comece a buscar essa chama santa, a Shekinah de Deus. A Shekinah de Deus vinha quando o sacrifício era propício, quando Deus aceitava o culto daquele povo. Deus está aceitando o seu culto. Você está cultuando a Deus mesmo? Deus está aceitando a sua oração. Deus está aceitando o que você chama de santidade. Deus está aceitando o que você chama de louvor. Precisamos da Shekinah de Deus. Precisamos da chama santa. Precisamos da chama santa. Precisamos carregar o calor do Espírito Santo sobre nós. Precisamos do adicional de Deus. Parece que nós estamos demorando com o zelo. Parece que nós estamos demorando em fazer o que Deus está nos mandando fazer. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, Paulo disse assim: no zelo, para de ser vagaroso. Seja zeloso mais rápido. Corrija o seu filho mais rápido. Corrija a sua própria vida mais rápido. Seja zeloso com a sua boca. Corrija as suas palavras mais rápido. Seja zeloso com o seu procedimento.
corrija o seu vestir, corrija o seu andar mais rápido. Seja zeloso, não pode ser vagaroso. E no espírito, seja fervoroso, servindo ao Senhor. Fervendo em espírito. Fervendo em espírito. No espírito, fervorosos. Moisés estava num dia comum. Tudo era comum para ele. Até que ele viu a presença de Deus. A sua vida pode estar comum agora. Tudo pode ser comum agora. Até que você tenha um encontro com a chama santa de Deus. Quando você tem um encontro com a chama santa de Deus, o que é comum na sua vida pode deixar de ser comum. Você pode passar a viver coisas que você não vivia antes. O povo de Israel, eles eram escravos comuns, faziam coisas comuns, trabalhavam comuns, eles viviam de forma comum, até que eles andaram atrás de um homem incendiado. O nome dele era Moisés. Ele falava face a face com Deus. Ele se encontrava com Deus na nuvem. Ele era tão incendiado que às vezes ele tinha que colocar um pano no seu rosto, que as pessoas não conseguiam nem olhar para o seu rosto de tanto que brilhava. Era como uma lâmpada que ardia, uma lâmpada que alumiava, porque a chama santa de Deus estava nele. A chama santa de Deus estava sobre ele. Você já buscou a Deus o suficiente? Você já orou o suficiente? Quando a chama santa de Deus estiver queimando dentro de você, você vai parar de lutar por você e vai começar a lutar pelos outros, porque Deus começa a lutar as suas lutas. Deus começa a trazer algo novo para a sua casa.